Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, temos hoje aí um assunto muito importante para a gente discutir. A gente continua o estudo da nossa frente 2. A ideia hoje é que a gente analise dois módulos, que é o módulo 23 e o módulo 24. Então, a aula provavelmente já vai ser um pouco longa, porque ela tem uma discussão muito importante do ponto de vista ambiental, tá? Então, as questões relacionadas ao meio ambiente são questões que aparecem demais nos vestibulares. Então, eu acredito que, assim, todo tipo de observação que eu fizer para vocês aqui, elas serão extremamente importantes, tá certo? Então, vamos embora. A primeira questão aí para vocês está relacionada justamente ao desenvolvimento sustentável, né? E a questão da sustentabilidade. Então, trouxe para vocês aí um outdoor, né? Ele é do Instituto Acatu, e ele coloca assim, né? A falta de consciência não deixa você perceber que o mundo está de cabeça para baixo, como essa foto aqui, né? Então, o que acontece aí? Nós temos um termo que, nas questões ambientais, elas são muito divulgadas, são muito discutidas, e a questão do desenvolvimento sustentável, né? Então, esse termo é um termo que ele começa a ser utilizado entre a década de 70 e a década de 80. Ele é um termo aí que vai substituir o chamado ecodesenvolvimento, e que, de uma maneira bem simples, significa que a gente possa fazer o uso dos recursos naturais da Terra sem esgotá-los. Ou seja, deixando esses recursos para gerações futuras, tá? Existem várias discussões sobre as questões ambientais, né? Muita gente associa que o planeta ele está sendo degradado por conta do aumento populacional, né? Então, que a população ela consome demais. Olha, em partes ele está correto, tá? Muito em partes. Na verdade, a gente tem que corrigir um pouco essa frase, né? Na verdade, o planeta ele está sendo degradado por conta do consumo exagerado dos países pobres. Tudo bem? Então, essa é a questão que acontece. Esse termo desenvolvimento sustentável, ele é um termo que, por exemplo, numa redação, eu não faria o uso dele, tá? Eu optaria pelo uso da palavra sustentabilidade. Por quê? Do ponto de vista da discussão que eu estou tentando fazer com vocês, pensar em qualquer tipo de desenvolvimento seria eu já associá-lo à sustentabilidade. Então, vamos pegar um exemplo bobo, né? Sou um arquiteto e quero planejar uma casa. Como eu devo planejar essa casa? Da melhor maneira possível, desde que ele seja sustentável, tá? Então, por exemplo, vou aproveitar mais da luz solar para fazer um consumo menor de energia elétrica, vou tentar aproveitar mais a questão dos ventos, né? Direcionamento dos ventos da minha casa, para que eu faça o menor uso possível do ar-condicionado, vou fazer um reaproveitamento dessa água, como que isso é possível, como que não é, que tipo de madeira eu vou utilizar na minha casa, né? Que tipo de tijolo eu vou utilizar na minha casa. Então, toda essa questão ela está relacionada à sustentabilidade, tudo bem? Só que assim, a gente também precisa ficar muito atento que quando eu falo de sustentabilidade, eu não estou falando apenas de questões ambientais. Você vê que eu estou tentando evitar a palavra meio ambiente, né? Quando eu uso a palavra meio ambiente, parece que eu estou falando apenas da metade do ambiente, né? O que aconteceu com o outro meio, né? Então, eu sempre tento usar o termo questões ambientais. Então, quando eu penso em sustentabilidade, eu também tenho que pensar nas relações sociais que envolvem essas produções, né? Então, não adianta nada eu ficar pensando aí em não poluir determinados meios, mas não me preocupar, por exemplo, com as pessoas que estão trabalhando, se elas estão vulneráveis ao trabalho escravo ou à exploração aí de uma forma má remunerada, tá certo? Então, esse é o início aí da discussão para vocês, que é um início que eu gostaria de trocar uma ideia com vocês a princípio, beleza? Bom, vamos lá. Então tá aí, né, a questão da sustentabilidade. Eu trouxe esse slide para vocês porque ele simplesmente engloba um pouquinho de tudo, né? Então ele traz aí na questão da sustentabilidade as questões ecológicas, o desenvolvimento social, né? E inclusive o desenvolvimento econômico. Hoje se fala muito de economia verde e nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Então, isso é só o princípio para a gente poder começar a nossa discussão sobre questões ambientais, para que eu possa pensar um pouquinho com vocês no quesito mais sociológico da situação também, tá? Refletir um pouquinho.
Essa primeira parte da aula, nós vamos tratar somente sobre acordos, somente sobre protocolos, sobre conferências, tá? Eu tentei simplesmente fazer um levantamento das principais conferências existentes no mundo, tá? Que ocorreram no mundo. Todas são importantes. Na verdade, eu até que teria que ter colocado muitas outras, tá? Mas eu coloquei essas daí que são as principais, tá? E ainda tem bastante aí. Bom, uma das primeiras conferências ambientais para a gente discutir, tá? Uma conferência que muitas vezes ela não é nem citada, é chamada Conferência Biosfera. Ela vai ser realizada pela Unesco em Paris, tá? Então lembra que a Unesco ela é um organismo da ONU, né? A ONU ela vai ser criada após a Segunda Guerra Mundial. Um dos principais ideários da ONU é evitar que novos conflitos acontecessem, como por exemplo as guerras mundiais, tá? E dentro da ONU vão surgir inúmeros organismos, tá? É importante você perceber que em 68 nós ainda não temos o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o PNUMA, tá? Mas eu já converso com vocês sobre isso. Bom, então a Conferência da Biosfera, ela vai ser realizada em 68, né? Vai ser realizada na cidade de Paris, e ela chama aí a atenção principalmente, né, do que vem acontecendo com o planeta, né? Eu acho que é um primeiro alarme aí, né? Então o planeta ele não está legal, né? Os países ricos estão fazendo um desenvolvimento muito acelerado, estão consumindo exageradamente os recursos naturais da Terra, e isso vai poder trazer aí níveis alarmantes de destruição no futuro. Então, no final da década de 60, né, início da década de 70, começa a se ter uma preocupação sobre isso. Até que, em 1972, nós teremos a Conferência de Estocolmo, realizada na Suécia, que é considerada o principal. Tem gente que nem fala da Conferência da Biosfera, de 68 em Paris, mas todo mundo começa falando do quê? Da Conferência de Estocolmo. Então, essa Conferência de Estocolmo, ela vai trazer muitas análises para a gente. Uma das questões mais importantes está relacionada à criação do PNUMA, que é o organismo da ONU, né, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E esse PNUMA, ele visa principalmente analisar essas questões globais, tá? E vai trazer uma discussão de ponto de vista muito diverso entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Por quê? Os países desenvolvidos, eles vão propor o seguinte, olha, então vamos parar o desenvolvimento. Então vamos parar tudo que nós estamos fazendo, vamos estagnar agora, para que a gente não faça mais nenhum tipo de degradação ambiental. Vamos desacelerar de uma maneira brutal. Mas daí os países subdesenvolvidos, eles vão se sentir injustiçados. E vão falar assim, olha, vocês poluíram até agora, e a gente vai ter que parar também o nosso crescimento econômico, né? A gente não vai poder ter a oportunidade de nos desenvolvermos. Eu não concordo com isso, tá? Esse pensamento que está embaixo, que é a posição do Brasil na época sobre o governo militar, ele é um pensamento, na verdade, de vários países subdesenvolvidos da época, que é o seguinte, nós também temos o direito de nos desenvolver. Então, vamos desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição mais tarde, tá? E foi justamente isso o que acabou acontecendo. Eu acho que eu nem precisava te dizer, tá bom? Bom, de 1972, a gente começa a ter, depois na década de 80, a criação do chamado IPCC. Tá? Vou até voltar o slide, porque aqui acho que tem um espacinho maior para escrever. O IPCC é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Tá? O IPCC ele reúne cerca de 2.000 cientistas. Bom, qual é a ideia do IPCC? Olha, o IPCC é reunir esses cientistas que fazem uma análise, né, da situação global do ponto de vista climático. E ano a ano eles apresentam os relatórios sobre o que está acontecendo no planeta do ponto de vista climático. Por que eu estou te falando do IPCC? Porque o IPCC ele é muito importante e ele vai resultar na organização de várias conferências posteriormente. Bom, em 1983, nós temos aí o chamado relatório Brundtland, né? Ele vai emitir um relatório chamado Nosso Futuro Comum, e ele vai trazer, então, o conceito justamente de desenvolvimento sustentável, que significa aí, né, o desenvolvimento atual que permite utilizar os recursos naturais sem ferir o direito das relações futuras, tá? Então, hoje se fala muito de desenvolvimento sustentável,
Hoje todas as empresas, as grandes empresas, elas têm setores de sustentabilidade dentro. Por quê? Porque é algo que tem que realmente se preocupar. Por quê? Senão daqui a pouco a gente não vai ter mais como sobreviver, tá certo? Bom, depois do relatório Brundtland, nós teremos aí um dos primeiros grandes protocolos, é o chamado Protocolo de Montreal, tá? Ele é de 1987, ele vai ser assinado por cerca de 197 países, tá? E o Protocolo de Montreal, ele visa principalmente a redução do chamado CFC, que é o clorofluorcarbono, tá? O clorofluorcarboneto. Então, o clorofluorcarbono, ele é encontrado aí em ar-condicionados, refrigeração, né, geladeiras, aerossóis, tá certo? Assim como outros gases também. E esses gases, eles provocam um buraco na camada de ozônio, tá? Eu vou te mostrar mais à frente um pouquinho sobre isso. Então, tem que saber. O Protocolo de Montreal, ele é de 1987, e ele pede a redução, principalmente do CFC, que provoca buraco na camada de ozônio, tá? Aqui tem um gráfico depois de alguns desses gases e como que eles vão diminuindo. Olha a queda brusca depois de 89, que é quando entra em vigor esse acordo. Ele simplesmente despenca. Aqui no Brasil, por exemplo, o CFC ele passa a ser proibido a partir de 2010. E eu deixei alguns outros exemplos para vocês aqui de gases que também serão proibidos a partir do Protocolo de Montreal. Bom, então o buraco na camada de ozônio, como é que ele funciona? Olha, o ozônio ele é uma camada que protege a Terra, tudo bem? Principalmente dos raios ultravioletas. E esses gases, eles tendem a ficar concentrados principalmente nas regiões polares. Então, há muitos anos, né, você viu que tem aqui a Nimbus 7, né, ela faz uma análise, né, um satélite que faz uma análise desse buraco na camada de ozônio. Você pode perceber que ele foi dando uma oscilada, até caminhando para uma diminuída. Bom, por que, que os gases ficam concentrados nas regiões polares? Primeiro porque é onde o movimento de rotação da Terra é menor, diferentemente da região equatorial, tá? Segundo, que ele acaba concentrando o CFC com o ozônio e gera esse buraco, que permite a entrada de raios solares de maneira direta, o que pode provocar o degelo da Antártida. Tá? Olha, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A Antártida ela é um continente gigantesco, tá? Ela tem mais de 14 milhões de quilômetros quadrados. Quando ela está congelada mesmo, aliás, ela é congelada, mas no período do verão ela tem uma parte de degelo. Então, ela pode aumentar sim o nível dos oceanos. Tá? É claro que se a Antártida inteira descongelar, você pode correr, colega, porque vai aumentar muito o nível dos oceanos. Agora, tem muita gente que não sabe que a Antártida é um continente. Tá? A Antártida tem terra, tudo bem? Aliás, o interior da Antártida tem áreas montanhosas também. E tem recursos minerais na Antártida, como, por exemplo, minério de ferro, petróleo, mas nada encontrado assim em grandes proporções. Agora, o que acontece é que existe um tratado de 1919, chamado Tratado da Antártida, que proíbe qualquer tipo de exploração no continente gelado. Tá? O que é possível apenas são bases científicas. Tá? O Brasil tinha uma base lá, que era a base Comandante Ferraz, ela pegou fogo aí por volta de 2015, por aí, não lembro bem o exato, e desde então eles estavam tentando se restabelecer. Tá? Não tenho notícias sobre isso. Bom, então, em 87 nós tivemos o Protocolo de Montreal, e em 1992 nós tivemos aí a Rio 92, ou a Eco 92. Tá? E a Eco 92 ela é considerada até hoje a maior conferência ambiental sobre meio ambiente do planeta. Por quê? Porque ela consegue reunir muitos países. Tá? Então, muitos países estarão presentes, diferentemente de outras convenções, que eles vão mandar apenas alguns representantes. Então, a Rio 92 vai reafirmar os princípios do relatório Nosso Futuro Comum, que vai dar a questão aí do desenvolvimento sustentável. Bom, e a Rio 92 vai trazer um documento chamado Agenda 21. O que é a Agenda 21? São as metas para o desenvolvimento sustentável do milênio.
tá? Então, por isso que a Rio 92 vai ser tão importante. Essas são algumas fotografias, né, mostrando aí o ex-presidente Collor fazendo a abertura do evento e tudo mais, tá? Um evento que vai ser muito comentado sobre, tá certo? Bom, aí nós temos então algumas discussões que foram feitas, né? Elas abrangem desde discussões relacionadas ao clima, poluição do ar, poluição da água, né, ecoturismo e assim por diante. Bom, depois da Rio 92, nós tivemos uma assinatura de um protocolo importantíssimo. Esse protocolo, até hoje, ele aparece nas provas de vestibulares, que é o protocolo de Kyoto, tá? O que acontece com o protocolo de Kyoto? O protocolo de Kyoto, ele vai ser assinado por todos os países, tudo bem? A princípio, ele é assinado por todos os países. E qual é a ideia do protocolo de Kyoto? Reduzir a emissão de gases que agravam o efeito estufa. Então, entre eles aí, o CO2. Tudo bem? Bom, todos os países eles assinam, mas alguns países não irão ratificar, como, por exemplo, os Estados Unidos. Tá? E se os Estados Unidos, que até então, na época, era o país que mais emitia o monóxido de carbono, dióxido de carbono, gases aí de origem antropogênica, tá? Se ele não assina, não tem por que os outros países também querem seguir. Tudo bem? Então o protocolo ele fica completamente inviável. Agora, a pergunta é, por que os Estados Unidos se recusa a assinar o protocolo de Kyoto, né, a ratificar? Justamente porque a matriz energética dos Estados Unidos é completamente concentrada na queima de combustíveis fósseis. Então, se ele tiver que mudar a matriz energética do país, ele simplesmente teria um problema, porque ele perderia a corrida frente ao processo de globalização. E a China, que é um país aí que é um grande emissor de gases poluentes, ela não se sente obrigada a assinar o protocolo de Kyoto, porque ela é um país subdesenvolvido até então. Hoje é um país emergente, tá? E daí os Estados Unidos falam, olha, se a China, que é a maior poluidora e está sendo uma das maiores poluidoras também, juntamente comigo, não vai assinar o protocolo de Kyoto, eu também não vou assinar. Bom, o protocolo de Kyoto, ele é responsável para diminuir um processo chamado de aquecimento global, tá? Então a gente não pode esquecer que a Terra ela tem um fenômeno natural que é o efeito estufa. O efeito estufa ele é muito importante para a gente. Por quê? Porque ele mantém a temperatura da Terra. Então ele faz com que os raios solares entrem, né? Ele faz com que muito desse calor retorne em direção aí às outras camadas da atmosfera, mantendo que a temperatura da Terra se torne um pouco mais ideal. Até aí, tudo beleza. Quando que o problema ele se complica? Quando você tem a emissão de gases antropogênicos, como o CFC, o dióxido de carbono, o óxido nitroso e assim por diante. Tá? Porque esses gases eles simplesmente ficam retidos na camada da atmosfera, dificultando a saída desse calor. Então, isso propicia o quê? Com que a Terra entre num processo de aquecimento global intensificado pelas ações humanas. Olha, existem várias teorias, tá? Existem teorias de resfriamento global também, tudo bem? Tem depois alguns vídeos, vocês podem encontrar no YouTube, de um cara chamado Luiz Carlos Molion, tá? Luiz Carlos Molion, ele é um cientista muito sério, por sinal, tá? E ele nega o aquecimento global. Na verdade, ele não nega o aquecimento global. Na verdade, ele fala que o aquecimento global ele é um processo natural da Terra, tá? Que então nós teríamos processos de aquecimento e de resfriamento naturais da Terra. Por isso que nós tivemos a era do gelo anteriormente e agora entraríamos num período mais quente. Tudo bem? Luiz Carlos Molion é um cientista muito sério, ele está vinculado ao INPE e tudo mais. Então, vale a pena vocês darem uma olhada num outro ponto de vista. A minha concepção como professor, tá certo? Não se nega o aquecimento global hoje em dia. Então, a comunidade científica, de uma maneira geral, ela confirma o aquecimento global, tudo bem? Ela confirma as ações do homem alterando em microclimas e alterando, inclusive,
no clima global. Você negar hoje o aquecimento global chega mais ou menos no mesmo nível de que você ser terraplanista, certo? Chega sim a ser um absurdo e confrontar. Bom, nós temos aí uma teoria que eu queria comentar com vocês, que é o do James Lovelock. Lovelock, ele é inglês, né? E ele é responsável pela teoria de Gaia. E o Lovelock, ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, a Terra, na década de 70, ele faz a teoria de Gaia. A Terra é um organismo vivo. Então, independentemente do que você fizer para a Terra, ela vai se recuperar. Firmeza? Bom, só que depois de uns anos, o Lovelock, ele volta e vai contrastar, vai bater de frente com a própria teoria dele e vai dizer o seguinte, olha, a Terra realmente não está legal. A Terra realmente não está conseguindo suportar tanta ação antrópica. E se nós não adotarmos a energia nuclear imediatamente, por que energia nuclear? Porque ela não tem a emissão de gases de efeito estufa, então o impacto ambiental dela é relativamente muito pequeno, muito baixo. Então, se nós não adotarmos a energia nuclear imediatamente, a Terra vai entrar no chamado ponto de não retorno. O que significa o ponto de não retorno? Né? Significa que, independente do que você fizer para salvar o planeta, você não vai mais conseguir salvar, mudar, alterar. Tudo bem? Depois de uns anos, o Lovelock ele chegou e falou assim, olha, façam o que vocês quiserem. Nós já entramos no ponto de não retorno. Tudo bem? Então, esse tipo de teoria, ela é uma teoria que a gente chama de teoria alarmista, né? Do tipo assim, nossa, o mundo vai acabar amanhã, o que está acontecendo? Eu até acho a teoria do James Lovelock interessante, as colocações do Lovelock interessante, tá? Mas eu não sei se seria mais ou menos por aí. Hoje tem se discutido, tá, sobre o ecofascismo. Tá certo, fascismo? Acho que tá certo, tá? Fascismo. Agora eu fiquei na dúvida do S ali. Ecofascismo, deve estar certo. Sobre o ecofascismo, tá? Essa semana mesmo eu vi uma reportagem no Twitter, né, falando um pouco sobre esse movimento do ecofascismo, que depois da pandemia tomou uma grande repercussão. O que seria esse ecofascismo? Como esses movimentos que nós tivemos de lockdowns, né, de isolamento social, diminuíram a nossa ida em direção aí aos outros lugares e tudo mais, ter acesso à praia, a nossa poluição também diminuiu. E isso começou a mostrar um outro lado do planeta, né? Começou a mostrar que o homem realmente é um grande vírus para o planeta, porque ele destrói o planeta. Até aí, beleza, eu concordo completamente. Só que o ecofascismo, ele está ligado a outras questões, como, por exemplo, a questão de eugenia, né? São homens brancos, tem essa característica branca por trás, né? Tem essa característica conservadora por trás. Então, esse ecofascismo, ele chega ao ponto de afirmar que essa diminuição da população provocada pelas mortes do SARS-CoV seria algo positivo, tá? Então, olha, os fins não justificam os meios, tá? Nem sempre, beleza? Bom, nós temos aí duas fotografias de 84 e 2016, agora sobre o Ártico, tá? E você percebe realmente que o Ártico, ele vem diminuindo. Ele está diminuindo tanto que muitos países, como por exemplo Estados Unidos, Canadá, Noruega, Rússia, têm ido para o Ártico para fazer retirada de petróleo em águas profundas, tá certo? Inclusive está muito terra de ninguém naquela região ali. Bom, outras conferências que nós teremos, né? Nós teremos a Rio+5, que normalmente é uma conferência que a gente quase nunca fala, porque ela ocorre 5 anos após a conferência da Rio92, que é a maior conferência que nós tivemos até agora. Nós teremos a Rio+10, que ela já ganha uma proporção um pouco maior, né? Ela vai acontecer em 2002. Só que a Rio+10 ela vai ocorrer em Joanesburgo, né? Só que o que acontece com essa conferência da Rio+10? Ela traz muitos segmentos para serem discutidos. Ela vai querer discutir questão de gênero, questão social, questão de poluição, né? Muitas questões. E ela acaba não abocanhando aí, ela acaba não alavancando essas questões ambientais, tá certo?
Mas ela traz um assunto muito importante para a discussão, que são as questões sociais, tá? Que serão aí incorporadas nas metas para o milênio. Então, uma preocupação com a questão social, os movimentos migratórios, a diversidade sexual, o respeito às diferenças religiosas e assim por diante. Tá bom? Bom, tivemos aí alguns objetivos, né? A gente chama de objetivos do desenvolvimento do milênio, né? Ele vai ser estabelecido pela ONU no ano 2000. E entre esses principais objetivos, tem vários de questões sociais, que é o que me chama muito a atenção, né? E que vestibulares como a Unicamp e a Unesp pedem bastante. Então, entre os objetivos do milênio, tá aí, erradicar a pobreza extrema e a fome, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade na infância, melhorar a saúde materna, combater o HIV, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e a parceria mundial para o desenvolvimento. Olha só, a questão ambiental ela só aparece em sétimo. Ou seja, ele traz aí toda uma discussão acerca das questões sociais. Por quê? Porque é o homem que gerencia o planeta, né? Então, essas questões aí, elas estão extremamente ligadas. 2012, nós teremos a Rio Mais 20, tá? Então, 20 anos após a Eco 92, essa voltará a ser no Rio de Janeiro. Até acreditava-se que essa Rio Mais 20 ela seria mais grandiosa, tá? Mas ela não chegou a ser tão grandiosa quanto se esperava. Ela teve a presença aí de mais de 190 países, né? Teve um balanço das conferências anteriores, tá? E alguns conceitos foram ali desenvolvidos durante isso. Por exemplo, nós temos aí o Rascunho Zero, que é o chamado O Futuro que Nós Queremos, tá? E vai ser um documento lançado pela ex-presidente Dilma, que na época vai receber a Eco mais 20, né? A Rio mais 20. E esse futuro que nós queremos vai ser justamente um documento para afirmar o desenvolvimento sustentável, né? Para afirmar aí os comprometimentos ambientais para o futuro. Ainda na Rio Mais 20, costuma-se falar muito sobre a pegada ecológica, né? Eu coloquei o conceito para vocês aí, é uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. Então, essa pegada ecológica ela é muito diferente entre os países. Por exemplo, países como o Brasil têm uma pegada ecológica menor do que a pegada do Canadá, mas tem uma pegada ecológica maior do que a pegada da África do Sul. Ou seja, quanto mais desenvolvido for o país, maior será a sua pegada ecológica. E dentro da questão da pegada ecológica, nós temos também outros conceitos, como, por exemplo, a pegada hídrica, que está relacionada ao consumo de água, a pegada do carbono, que está relacionada à produção do gás carbônico, tudo bem? Ambos já apareceram aí em provas de vestibulares. E temos um outro termo que é bastante comentado, que é o lance da economia verde, né? Então, o que seria essa economia verde? Seria mais uma meta, no meu ponto de vista agora, de maneira crítica, tá? Relacionada ao capitalismo. Então, vamos lançar produtos que sejam sustentáveis. Então, por exemplo, ó, fica um trem aqui, tá? Então, vou fazer um gatinho desse, de madeira. Bom, o que eu preciso assegurar? Que ele seja... eu peguei esse gatinho de madeira, eu tô pensando, o que a galera vai pensar? Por que eu tenho um gatinho de madeira, né? Foi um presente da minha irmã. Mas, enfim, o que eu tenho que assegurar? Que essa madeira, ela seja feita de uma madeira de reflorestamento, no mínimo, né? Que isso daqui não seja uma mão de obra escrava. Então, por exemplo, a gente tem os tapetes de sisal, tem aquela loja Tokstok, tá? A loja Tokstok, ela é uma loja de decoração e tudo mais. E lá tem tapetes de sisais, de sisal, tá? E o sisal, ele é uma plantinha que chega a mais ou menos 1 metro, é uma planta dura, muito desenvolvida no Nordeste, o México também tem, tá? Mas o Nordeste brasileiro vai ter. E lá eles botavam crianças para cortar o sisal. E daí o que acontecia? O sisal furava o olho da molecadinha, perfurava os bracinhos das crianças de 7, 8 anos. Então eu estava atrelado a uma produção de sisal, que é utilizado para fazer cesto, balaio, tapete, com mão de obra infantil, né? Que estava provocando cegueira em crianças. Então lá na Tokstok você vai encontrar um tapetinho de sisal
que tem o selo verde. É um selo que garante que aquele produto foi sustentável, foi criado sob vias sustentáveis, tá? E é claro que ele vai ser o quê? Muito mais caro. Tudo bem? Engraçado isso, né? Engraçado e triste isso. Bom, nós temos aqui um próximo acordo, que vai ser o Acordo de Paris, de 2015, tá? O Acordo de Paris, ele vai ser realizado aí na COP21. COP significa Conferência das Partes. Todos os anos ela costuma acontecer. Então, nós tivemos a COP em Copenhague, que foi em 2009, foi muito importante. Nós tivemos a COP de Cancún, né, que também foi muito importante. Mas a que realmente trouxe aí um acordo que vem sendo muito abordado nos vestibulares é o Acordo de Paris de 2015. Tá? Então, qual foi o principal objetivo do Acordo de Paris? Assinar um tratado que possibilitasse reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Tá? E daí o que acontece? Alguns países não vão assinar esse acordo, como por exemplo a Síria. A Síria não assina porque ela se encontra ainda em guerra civil. E a Nicarágua não vai assinar esse acordo de imediato porque ela alegava que o acordo ele era pouco ambicioso, mediante as pretensões que a Nicarágua queria. Então a Nicarágua queria muito mais do que o Acordo de Paris poderia proporcionar. Ou seja, ela queria uma redução maior disso. Mas depois a Nicarágua ela vai se ver obrigada a entrar no Acordo de Paris, principalmente após, em 2017, quando ela vai ser atingida por um furacão e vai ficar à mercê ali da necessidade de outros países ajudarem. Em 2017, os Estados Unidos, durante o governo Trump, uma das primeiras medidas dele, ele vai deixar o Acordo de Paris, tá? E ele alega justamente as questões de soberania. Tá? Então, pessoal, olha, nós não vamos diminuir, o aquecimento global é uma farsa, é tudo mentira, tá? Então nós não vamos assim continuar com o Protocolo de Paris. E o Brasil, que tem hoje uma política muito diferenciada pelo governo Bolsonaro, né? Ele simplesmente tenta seguir a mesma linha do Trump, ameaça deixar o acordo, mas aí não seria interessante, porque o Brasil ele é visto aí como um país da ordem ambiental muito grande, sofre pressões, inclusive, nesse âmbito, e acho que deve sofrer muito mais ainda, né? Ele ameaça sair, mas não sai por pressões políticas. Beleza? Então, ó, discutimos aí todos os principais acordos para vocês. Vamos dar uma olhada nos exercícios agora. A Conferência da Biosfera ocorreu em Paris, em 1968, reunindo 64 países, 14 organizações intergovernamentais e 13 ONGs. Esse encontro deu origem ao programa interdisciplinar, O Homem e a Biosfera, e reuniu estudiosos dos sistemas naturais para analisar as consequências das demandas econômicas em tais ambientes e resultou na criação das reservas da biosfera. As reservas da biosfera são áreas representativas de ecossistemas que deverão ser protegidos. Beleza? Uma questão mais tranquila. Número 2, a número 2, ele é um texto que vai trazer aqui, né, o IPCC, dizendo que até 2100 a temperatura do planeta poderá subir de 1,8 a 5 graus Celsius. E ele pergunta quais seriam as consequências do possível aumento de temperatura da Terra. Bota um asterisco nisso, isso é muito importante, tá? Ele vai simplesmente ajudar a responder muitas questões de vestibulares. Então, o que o aquecimento global poderia provocar? Primeiro de tudo, o derretimento das calotas polares. Segundo, a inundação das áreas litorâneas. Terceiro, o aumento de mudanças climáticas como furacões, secas, avanço de processos de desertificação. Tá certo? Além da expansão de doenças tropicais. Tudo bem? Então, foca no meu grifo aí, que dá bom. Cite duas metas definidas pelo Protocolo de Kyoto para reduzir o possível aumento da temperatura no planeta. Então, o que você teria que citar aqui? Diminuir a queima de combustíveis fósseis. Esse seria o primeiro. Segundo, reestruturar a produção industrial global. Terceiro, alterar
o padrão de consumo mundial. Certo? Tá aí para vocês, exercício número 2. Exercício número 3 e 4 agora, tá? Sobre a Conferência de Paris em 2015. O que o governo brasileiro se comprometeu? Se comprometeu a extinguir, em um período de tempo determinado, o desmatamento ilegal, sobretudo na região amazônica. O desmatamento na Amazônia, ele chega a ser cerca de 90% ilegal, segundo dados do Greenpeace aí. As novas tecnologias citadas no texto modificam aspectos relevantes da existência social contemporânea. Então, aí uma preocupação com as questões sociais também. Número 5. O Tratado da Biodiversidade, assinado durante a ECO 92, concebia o pagamento de royalties sobre a riqueza natural de um país. O tratado, desse modo, previa o quê? Bom, como é que funciona essa questão dos royalties da ECO 92? Tá? Países que poluem mais pagariam royalties para países que poluem menos. Para quê? Para que esses países que poluem menos pudessem investir em sustentabilidade, em prevenções à não degradação ambiental. Beleza? Número 6, falando sobre o mecanismo de desenvolvimento limpo, né, que seria aí uma iniciativa para você simplesmente mudar o padrão de poluição global. Número 7, falando sobre o protocolo de Montreal, que visava principalmente a redução do CFC, né, ou seja, gases aí que combatem, que prejudicam a camada de ozônio. Alternativa correta, letra A. Número 8, falando sobre o protocolo de biossegurança, tá? Ele é um protocolo que foi assinado justamente aí em Cartagena, né, na Colômbia, tudo bem? Então, ele visa o quê? Proteger a diversidade biológica dos riscos potenciais dos organismos geneticamente modificados, tá? Número 9. Os oceanos de plásticos, tá? Bom, como é que vai funcionar isso daqui? Diz aí, o combate à poluição por plástico foi um dos principais problemas debatidos pela ONU em 2008. Mencione uma consequência da poluição dos oceanos por plástico e o país que mais tem contribuído para esse sistema. Bom, primeiro de tudo, você tem aqui os giros oceânicos, tá? São 5 giros. Eles estão um pouco distantes da influência das correntes marítimas e são movidos pela chamada força Coriolis, tá bom? Pela influência da força Coriolis. De cara, você vê que o país que mais emite plástico aí, obviamente, é a China. Então, você já viu uma parte da tua resposta. O segundo mencione uma consequência da poluição dos oceanos por plástico. Ele pode o quê? Contribuir para o risco, né, à vida marinha, ou seja, ameaçar a biodiversidade dos oceanos. Tá certo? Letra B. Identifique os 2 mecanismos responsáveis pela concentração de plástico nos 5 giros oceânicos. Então, ele vai chegar a formar as chamadas ilhas de plásticos. Tá? Por quê? Porque os plásticos acabam ficando presos nessa região. Então, ele quer que você justifique, né, como é que isso acontece. Ele é provocado aí pelo mecanismo das correntes marítimas e pela influência da chamada força Coriolis. Certo? Não dá para explicar tudo isso, mas eu imagino que vocês viram a força Coriolis em clima. Exercício número 10. Esse exercício é importantíssimo. Esse tipo de dado aqui, ele já foi abordado em imagens, em gráficos, das mais variadas formas possíveis. Tá? Então ele fala sobre perda de solo, né? Dizendo aí, olha, a mata ela pode perder cerca de 4 quilos por hectare ao ano, né? Então, uma região que tem mata perde pouco, uma região que tem algodoal perde mais, né? Perda por erosão referente ao mesmo tipo de solo. Cite um processo responsável pela degradação dos solos na zona intertropical brasileira. Uai, o que provoca o processo erosivo? O desmatamento e o avanço da fronteira agrícola. Acabou. Letra B. Cite e explica uma medida conservacionista para diminuir a degradação dos solos. A introdução de curvas de níveis, tá? Que vai diminuir o quê? Vai diminuir o fluxo das águas aí nos terrenos de maiores declives. E a número 11, uma questão muito bobinha, né? Muito bacaninha. Então, papai, já chegamos na civilização? E ele pergunta, cite 4 problemas ambientais gerados pela forma urbana de viver, representada na charge, tá? Então, desmatamento, poluição do ar,
poluição hídrica, geração de resíduos e assim por diante. Beleza? Número 12, falando sobre poluição do ar, alternativa correta, letra B de bola. E número 13, letra B de bola. Beleza? Olha, pessoal, a ideia era eu gravar 2 módulos, mas nós já estamos com quase 40 minutos de aula. Então, eu não vou gravar o módulo 24 agora, vou deixar para gravar depois para vocês, tá certo? Para a gente não correr com essa matéria, porque tem mais uma tantada de slides por ali. Beleza? Ó, um grande abraço para todos vocês, fiquem bem, a gente se fala, tchau, tchau.